1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em todas as circunstâncias, deem graças, pois esta é a vontade de Deus. Em todas as circunstâncias, deem graças, pois esta é a vontade de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Uma maneira equilibrada de entender essa passagem, nesse breve tempo que teremos essa manhã, é que não para todas as circunstâncias ou para todas as coisas devemos agradecer especificamente. Seria talvez um equívoco nós acharmos que para todas as coisas que acontecem em nossa vida, nós temos que, para aquela coisa em si, agradecer. Não é bem isso que o versículo está dizendo. Porque, por exemplo, há coisas que acontecem em nossa vida que jamais deveriam acontecer e que aconteceram por conta de uma precipitação nossa, de um equívoco. Por exemplo, nós não podemos agradecer a Deus por uma coisa que não tem origem em Deus. Ou nós não podemos agradecer por algo que não combina com o caráter de Deus. Nós não podemos agradecer por algo que acontece em nossa vida que não combina com a vontade revelada de Deus para nós. Nós não podemos agradecer a Deus se esse algo não tem a ver com bondade, com amor, com graça, com generosidade. Por exemplo, o camarada ele compra um carro de luxo, uma BMW, zerada, carro dos sonhos para ele. Só que ele faz isso passando por cima da esposa, criando uma dívida enorme, e ele fica sufocado para manter essa aparência, para manter esse capricho dele. E ele chega: Senhor, obrigado por minha BMW, que agora finalmente eu posso ter. Mas o Senhor não patrocina a burrice. O Senhor não patrocina a ganância ou a displicência, porque não tem a ver com Deus, isso tem a ver com o homem. Então nós não podemos atribuir para coisas que não vêm de Deus como se viesse de Deus, porque não veio. E geralmente essas coisas não têm a ver com bondade, com amor, com generosidade, porque isso vem de Deus. Uma pessoa, por exemplo, ela casa com uma outra pessoa precipitadamente, não conhece direito, se entrega à relação a uma pessoa que dá sérios sinais de que não teme a Deus, de que já tem se demonstrado irresponsável nessa relação, que já tem dado sérios sinais de que não vai conduzir bem o casamento a essa pessoa. E ela chega: Senhor, eu agradeço a Deus por meu marido ou minha esposa, mas será que foi Deus que deu? Ou você conseguiu com o braço forte, foi atrás e impôs a sua vontade a Deus? Então não agradeça a Deus por algo que não é da vontade dele, porque ele não tem nada a ver com isso. É você que fez. Pastor, abençoa o meu noivado, está aqui a pessoa com que eu quero me casar. Mas irmã, ou irmão, você tem consciência dessa pessoa? Você entende que ela segue a mesma paixão que você tem por Jesus? Eu não vejo por onde eu pedi a bênção do Senhor a esse casamento, sendo que você está sendo displicente àquilo que Deus já revelou para a sua vida. Será, então, irmã, que você não está querendo esse casamento para o documento? Como é que eu vou pedir a Deus para abençoar algo, se eu sei que esse algo não veio das mãos dele? Eu não consigo. Já me pediram, por exemplo. Não é ninguém que está aqui, fica tranquilo. Já me pediram e eu falei: eu não posso. Como é que eu vou abençoar algo que não veio das mãos de Deus? Você está tentando impor a sua força e colocar e forçar a sua vontade em Deus, apelando para que o pastor coloque Deus na parede e abençoe aquilo que é a sua vontade. Não dá para fazer isso. Eu não consigo. Eu machuquei essa irmã. Machuquei. Mas eu não consigo. Até desejei que desse certo. Fiquei na esperança que desse certo, que Deus revertesse a situação. Então, não agradeça a Deus por algo que, ao você conquistar isso, você agiu de maneira ilícita, você
atropelou e feriu pessoas, você usou balança enganosa, você não seguiu a vontade revelada de Deus, porque esse algo não tem nada a ver com o Senhor, mas tem a ver com você. Então, para esse tipo de situação, a gente tem que mudar a nossa oração. A gente fala, Deus, tenha misericórdia. A gente muda a oração. Já vi um testemunho, por exemplo, de gente que agradeceu a Deus porque mentiu para a polícia e se safou com isso. Mas Deus não tem a ver com nada com essa história. Talvez o que você poderia agradecer a Deus é: Deus, muito obrigado pela sua misericórdia, porque apesar de quem eu sou, do que eu fiz para me safar, o Senhor me perdoou e me livrou desse mal. Mas Ele não patrocinou sua mentira, pode ter certeza disso, porque Deus não se contradiz. O seu caráter é de verdade. Então, há momentos na vida também que a oração que dirigimos a Deus não é de gratidão, e nem por isso está errado. Por quê? Porque também a Bíblia nos dá amparo para nós trazermos outros tipos de oração. Porque às vezes o que está no nosso coração é um lamento, é um pranto, é um choro. Por exemplo, quando Jesus ele está olhando para Jerusalém, Ele não diz: Pai, graças te dou por essa cidade tão hostil aos profetas, que matou e apedrejou os profetas. Senhor, eu te agradeço, porque quando eu cheguei aqui e quis ajuntar as pessoas de Jerusalém debaixo de minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, eles não quiseram. Eu te agradeço pela rebeldia dessa cidade. Não foi isso que Jesus orou. Jesus, ele chorou sobre Jerusalém. E a Bíblia diz também que Jesus, estando em Nazaré, ele não pôde executar nenhum milagre ali, porque havia incredulidade no povo. E ele fala que o profeta não tem honra em sua própria casa. Então, Jesus, ao sair dessa cidade, ele fala: Pai, te agradeço, porque ali ninguém acredita em mim. Não, ele chora. Ele lamenta sobre Nazaré. Quando Davi, por exemplo, ele cai em si sobre a situação do seu pecado com Batseba, a sua oração é: Pai, obrigado por essa amante maravilhosa que o Senhor me deu. Uma amante maravilhosa. Não é essa oração. A oração dele é: Pai, eu pequei contra o Senhor. Perdoa-me. Então, por que eu falo isso? Porque não seria o jeito adequado de entendermos em todas as coisas devemos dar graças a Deus. Mas parece que é isso que o versículo está dizendo. O que Paulo, o apóstolo, realmente está querendo dizer com esse versículo? E eu creio, do meu coração, que o que o Paulo está recomendando para nós é que nós desenvolvamos um espírito de gratidão em nossa vida. Uma postura de gratidão. Não necessariamente a todas as coisas especificamente que acontecem em nossa vida, porque, convenhamos, algumas nós haveremos de chorar. Mas que, muito embora o choro é real, o mundo é hostil, e as pessoas não nos amam de maneira perfeita, e nós sim tenhamos que conviver com sombras ao nosso redor de um mundo caído, muito embora tudo isso seja realidade, o nosso espírito é de gratidão. A maneira como nós olhamos a vida, a maneira como nós olhamos para Deus, para nós mesmos, para as pessoas, para as circunstâncias, é de um espírito de gratidão. Uma postura de vida de gratidão. Porque, muito embora Deus ele não tenha se revelado de maneira total para nós, muito embora as pessoas com que convivamos e convivemos não nos amem de maneira perfeita, muito embora nós trabalhamos nesse mundo e suamos, e que temos que tirar os espinhos dos trabalhos que fazemos, ele não vem limpo para nós. Agora a gente tem que sofrer para conseguir executar, realizar alguma coisa. Muito embora vivemos num mundo onde tem as suas variáveis, onde pode acontecer tragédias humanas, da natureza, muito embora tudo isso seja realidade,
Muito embora seja a realidade também que nós não podemos comer na churrascaria todo dia, não podemos ter a melhor refeição todo dia, não podemos ir num hotel 5 estrelas toda vez, ou nenhuma. Nós entendemos e conseguimos enxergar a beleza da vida em tudo. Nós conseguimos ver que por detrás, ou por cima, ou além de todas as limitações, existe um Deus belo, sustentando tudo, até mesmo em meio ao caos, a sua vida, o seu ser, a sua alma, e dizendo, seja grato, porque eu dei tudo para você, para que Jesus fosse a sua segurança em meio a isso tudo. Então não é tanto eu esperar o Thanksgiving chegar e falar, não, Thanksgiving chegou a data assim que a gente tem que agradecer, mesmo que a gente não, sabe, tem que fazer um ritual extra, um esforço. Então aí você chega, olha para o seu casamento, meu marido é um traste, meu marido é horrível, mas assim, eu chego aqui para agradecer então que ele é esforçado no trabalho. Eu achei, assim, então é como se eu olhasse para a minha vida e visse tudo de ruim, e no meio de tudo ruim eu ficasse mendigando para achar algo de bom, aí eu chegasse aqui e agradecesse, Deus, obrigado, porque tem isso aqui de bom na minha vida. Não é você agradecer a meros atos específicos em sua vida, como um ritual, mas é você viver um espírito de gratidão o tempo todo a Deus. E não interessa a estação que você esteja vivendo, porque é isso que Paulo está nos recomendando. Deem graças em todas as circunstâncias, vivam no espírito de gratidão, não importa a que situação você esteja vivendo em sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Essa seria a minha preferência de entender essa passagem. Porque existe a postura de vida de gratidão, mas há muitas outras posturas de vida possível. Por exemplo, há pessoas que são caracterizadas por um espírito de ansiedade. E para elas em tudo andeis ansiosos. Essa é a vida dela. Há, por exemplo, pessoas que são caracterizadas pelo espírito de murmuração. E elas têm uma capacidade crítica incrível de encontrar defeito. E mesmo quando ela chega num lugar, numa situação, numa pessoa que ela não consegue encontrar um defeito, ela consegue ver algo que pode melhorar baseado no padrão dela mesma. Ela tenta enquadrar todo mundo no seu mundo ideal. E mesmo que os outros não estejam errados, ela acha alguma coisa que os outros podem melhorar para se satisfazer. E ela tem essa capacidade incrível de chegar a um lugar e de encontrar um ponto crítico em tudo. Há pessoas que são caracterizadas por um espírito de vitimização. Ela veste a roupa da capa da vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ouve, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. E as pessoas só enxergam isso. É por isso também que existe um outro espírito que pode reinar em nós, que pode caracterizar o nosso ser, que não é a gratidão, mas o espírito do controle. Que nós gostamos de ser pessoas controladoras, nós vivemos o tempo todo tentando encaixar e enquadrar as circunstâncias, as pessoas, as realidades nos nossos padrões, nas nossas expectativas daquele mundo que nós consideramos ideal. E nós achamos que o tempo todo nós devemos estar tentando controlar tudo. Trabalho, casamento, as relações, a igreja e até Deus. O tempo todo querendo controlar. E sabe, às vezes a gente passa a vida inteira querendo fazer a vida funcionar. Fazer com que tudo saia direitinho na vida. Aí você vai para a escola, aí você vai no cursinho, passa no vestibular, entra numa boa faculdade, ganha um diploma, você
encontra um emprego, e aí você vai construir sua carreira profissional. Aí você tem o sonho de um casamento belo, uma família bela, umas férias legal, e você vai construindo isso. Só que de tudo isso que você queria construir direitinho, você vê que a vida não funciona bem assim, né? Não é tão simples assim. E aí o tempo todo você fica achando que você tem que se superar, que você tem que se exceder. E nesse sentimento de querer controlar tudo para que tudo dê certo, a funcionar de acordo com o seu mundo ideal, você começa então a querer controlar todas as variáveis da vida, controlar as pessoas, querer fazer tudo funcionar, o tipo de mentalidade que é o seguinte: se eu não acordar de manhã, o sol não se levanta. Todo mundo depende de mim, eu tenho que fazer acontecer. E aí você vai se esgotando. E emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. E aos poucos, nessa corrida frenética de tentar fazer a vida funcionar do seu jeito, do seu ideal, você vai perdendo o prazer de viver. Você percebe que agora você está andando meio que mal-humorado mesmo. Que você anda irritado. Você começa a perceber que você está perdendo a paciência e que daqui a pouco você se vê só falando mal de tudo e de todos. Você se vê reclamando, murmurando da vida. E dali a pouco você se percebe como alguém insuportável que nem mesmo você se aguenta. Espírito controlador. Há espíritos possíveis que operam em nós, que podem operar em nós. O espírito da ansiedade, o espírito da vitimização, o espírito do controle, o espírito da murmuração. E aí então chega Deus falando por meio do salmista: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha aquele que edifica. Salmo 127, versículo 1. E aí nós temos a palavra de Deus por meio do salmista Davi, que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para de ficar futricando tudo na sua vida para ver se você consegue dar um jeito em tudo. Sai desse celular. Sai desse espírito ofegante seu, dessa falta de ar sua, de tentar achar que se você não fizer algo, as coisas não vão acontecer. Porque se eu não edificar, em vão você trabalha. Aquiete sua alma. Deixe eu cuidar. Respire fundo. Porque então a postura de gratidão nos ajuda a manter a nossa atenção na vida, aquilo que é belo, justo e bom. Então a postura de gratidão é para nós como uma saúde para os nossos ossos, como um bálsamo para o nosso interior, que refrigera. É como uma cura para os nossos sentimentos e posturas doentias na vida. Não é só a Bíblia que nos encoraja assim, acima de tudo, a Bíblia, mas a própria sociedade, a própria ciência já tem reconhecido que pessoas felizes são pessoas agradecidas. E não por circunstâncias específicas ou conquistas das quais elas sonhavam e finalmente chegou, agora elas são felizes, porque alcançou a felicidade. Não, elas têm um espírito de gratidão. A vida assim como ela é. Porque ela consegue enxergar, para além da hostilidade, a beleza. Para além do sofrimento, o consolo, a esperança. E ela vive isso. Então, quando você olha para a vida, o que você vê? Quando você olha para a sua vida, numa auto-introspecção, o que você enxerga? Eu acho que é fácil nós identificarmos um mundo hostil. Nós identificamos um mundo cruel, um mundo injusto, um mundo que tem gente que usa de má fé, um mundo que quer passar por cima de nós.
Mas às vezes eu percebo que para tudo isso existe a beleza da misericórdia de Deus sustentando e dando novas oportunidades e levantando pessoas do buraco com a sua graça, restituindo vidas, curando almas, fazendo a história girar em ciclos para que a humanidade não se extingua com as guerras, dando novos ares. E assim como Deus faz com a natureza, trazendo as novas estações, Ele faz com o seu povo, com a humanidade, porque Ele ama. E nós conseguimos enxergar isso. Ver Deus na história da nossa vida, no todo. Então, nesse final de semana, meu coração é de gratidão, mas eu confesso aqui. Eu quero confessar meu pecado aqui para os irmãos. Porque eu vejo em mim outros espíritos atuando que não o espírito da gratidão, muitas vezes. Eu vejo em mim espírito de murmuração, espírito de ansiedade, espírito de querer controlar tudo, e paz, meus irmãos, até espírito de vitimização. E eu oro ao Senhor, Deus, eu não quero ser assim. Então eu estou pregando para mim hoje. Eu estou pregando aquilo que eu preciso ouvir. Fábio, não use o Thanksgiving para, no meio de tudo aquilo que você está tentando mendigar algumas coisas de boa, você chegar aqui e saber pontuar essas coisas. Fabião, você ainda não entendeu o que é viver um espírito de gratidão na sua vida, que vai curar a sua alma e que vai derrubar os espíritos da ansiedade, da murmuração, da vitimização, de querer controlar tudo. Então, eu queria ser assim. Eu queria ser Paulo na prisão, agradecendo, louvando ao Senhor. Ele podia estar murmurando. Olha, ele tinha razões suficientes para murmurar contra Deus, porque ele não foi lá por uma vontade dele. Ele não chegou à prisão por estar servindo a ele, mas por estar servindo a Deus. Eu queria ter esse espírito de gratidão de Jesus, que por mais que sofreu e pediu para o Pai afastar o cálice da cruz, ele aceitou voluntariamente, com espírito grato, a posição de cordeiro sacrificado. Eu queria aprender com esses homens. Porque eu confesso aqui, o Thanksgiving vem trazer para mim mais do que um dia para eu poder agradecer. Mas um convite de nobreza de alma, para eu viver em espírito de gratidão. E se eu entendo mesmo que é o reino de Deus, e que ele já foi inaugurado entre nós, que ele se encontra entre nós, e que sua realidade poderosa se perfaz dentro e fora de nós. Se eu entendo essa realidade, como eu posso ignorar isso, a ponto de considerar somente o que é material, o que é mundo terreno, e viver preso nos meus espíritos a isso que é material? Como eu posso desconsiderar essa realidade linda, maravilhosa, bela, de um reino que é justo, bom e belo, e está operando aqui entre nós agora, e querendo perfazer sobre todas as outras circunstâncias? Então eu abro meu coração. Então eu pedi perdão ao Senhor. Senhor, meu espírito, muitas vezes, não poucas vezes, não é de gratidão. Mas hoje eu quero que o Senhor entre aqui e transforme. Espírito de gratidão. Então eu convido você a desejar isso junto comigo. Porque isso vai fazer você voar com leveza. Isso vai ser saúde para o seu interior. Isso vai trazer você uma jovialidade de alma, de espírito.
Então hoje Deus está nos ensinando a não somente achar coisas para agradecer, mas para viver um espírito de gratidão, uma postura de vida que agradece. E mesmo quando Deus me colocar em circunstâncias onde ali eu haveria de lamentar, como por exemplo essa semana, eu lamentei a morte do Gugu. Lamentei. Tão triste isso. Deixa uma família ali, 2 filhos com 15 anos, filhas, né? E um filho de 18, eu acho. Como é que eu vou agradecer? Eu não agradeço, eu lamento. Mas eu sei que Deus sustenta a vida. Mas eu sei que Deus ele derrama sua graça. Eu sei que Deus dá vida para além da morte. Eu creio nisso. Eu sei. Então, ao mesmo tempo que eu lamento, ao mesmo tempo eu encontro um consolo. E eu acredito que assim, isso sim é uma postura madura para um Thanksgiving, para a nossa vida, de assumir esse espírito, de vermos o nosso casamento, a nossa família, a nossa igreja, e falar, tudo bem, não é perfeito, e eu sou o primeiro da fila. Mas existe beleza, existe o perdão, existe a cura, existe a oportunidade de eu namorar de novo, de eu voltar atrás, de eu reconstruir novamente, de eu fazer certo. E é isso que nós chamamos de amadurecimento. E isso é belo na vida. Amadurecermos é uma beleza que nós não podemos perder. Só que se só murmurarmos, só vivemos na ansiedade, acharmos que temos que controlar todas as variáveis possíveis da vida, nós não amadurecemos. Nós nos tornamos pessoas insuportáveis. Pessoas que você nem se aguenta ficar sozinho. Então por isso eu convido hoje a você desenvolver esse espírito de gratidão. E quem sabe você vai desenvolver compartilhando entre nós. Queria abrir um espaço para nós essa manhã. De você chegar aqui e talvez, se você quiser, até confessar, como eu fiz. E talvez você pontuar, Pai, não posso deixar em branco as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, eu queria falar para a igreja hoje, porque eles precisam ouvir quem o Senhor é para mim. Se você não deixar em branco isso. Eu termino assim, se você colocasse um adjetivo para a sua vida, qual você usaria? Se você fosse arrumar um adjetivo para você essa manhã, qual ele seria? Agradecido, agradecida, ansioso, ansiosa, murmurador, murmuradora, invejoso, invejosa. Qual seria o seu adjetivo essa manhã? E se não é o da gratidão, eu queria lhe dar as boas notícias. Que a gente já pode começar a agradecer aqui agora. A graça de Deus é capaz de transformar qualquer espírito no espírito de gratidão. E você pode transformar isso aqui hoje. Agora. Pelo poder dele. Então abra o seu coração. Pai, nós abrimos o nosso coração agora para essa obra que o Senhor quer fazer em nós. Pai, eu venho aqui confessar e estamos aqui pedindo confissão por uma vida muitas vezes caracterizada pelo espírito da ansiedade, de querer controlar todas as variáveis, por um espírito de murmuração, por um espírito de vitimização, Pai, que não combina com aqueles que já foram supridos e derramados com a sua graça. Por isso, ó Deus, essa manhã, converta o nosso coração, converta a postura desse coração para um coração de gratidão, Pai. E por mais que nós não venhamos a fechar os olhos diante da realidade do sofrimento ao nosso redor e dentro de nós, por mais que muitas orações são de lágrimas, de lamento,
Ó Deus, no fundo, nós somos acolhidos pela esperança, pelo consolo, no Teu amor. E isso é a nossa gratidão, Pai. Por isso, à medida que choramos, que o Senhor enche o nosso coração de gratidão do Teu consolo. E à medida que agradecemos, que o Senhor faça isso estilo de vida para nós. E que ao olharmos, ó Pai, o copo de água pela metade, venhamos a celebrar, ó Deus, porque o Senhor providenciou. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida que Te agrade. Obrigado porque não nos falta nada, Pai, para viver à altura daquilo que o Senhor nos chamou. E o Senhor tem nos dado uma família que nos ama. E se essa família não nos ama de maneira perfeita, o Senhor tem nos dado a igreja que nos ama. E se ainda assim essa família e igreja não nos ama de maneira perfeita, o Senhor tem dado o Seu Filho Jesus, que nos ama. E esse sim, Pai, de maneira perfeita. Ó Pai, então nós temos um refúgio. Nós temos um lugar para ir. Nós temos um amparo. Nós temos um lugar, ó Deus, onde nós somos gratos. E nenhum outro sentimento além da gratidão vai permanecer ali. Pai, nosso coração então é agradecido por Ti. Não por uma ou outra coisa, mas por tudo, ó Deus. Pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui falando do Teu amor e de termos a certeza que um dia estaremos face a face com o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade da experiência do reino aqui agora, Deus. Que enquanto eu piso na poeira desse mundo, eu sei que existe uma realidade além. Existe algo sobrenatural, ó Pai, e que eu posso saciar a minha alma nisso, ó Deus, e que eu posso ansiar por essas coisas acima do que esse mundo me oferece. Obrigado, Deus, porque essa é uma realidade que tranquiliza a minha alma, que é tão exigente. Pai, obrigado, Deus, porque agora nós vamos celebrar juntos como igreja a gratidão que o Senhor tem feito um na vida do outro. Pai, hoje eu sou grato não só o que o Senhor tem feito por mim, mas por tudo aquilo que o Senhor tem feito nos testemunhos que ouvirei, Pai, aqui e à mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.